Então vamos lá, turma. A gente vai estar dando continuidade aí a nosso assunto. A gente já reviu, a gente já fez uma revisão da regressão linear simples na aula passada. A gente verificou as principais medidas, as principais interpretações que a gente tinha lá. E aqui a gente ainda não vai estar entrando na regressão linear múltipla. A gente primeiro vai estender quais são outras formas de estar descrevendo a nossa regressão linear simples. E tudo que a gente fizer para simples vai valer lá no caso múltiplo. Então, a primeira extensão que a gente vai estar analisando aqui é a regressão que passa pela origem. Professor, o que é uma regressão que passa pela origem? É a gente simplesmente ter o nosso modelo de regressão, mas quando a gente fizer o teste para verificar a hipótese nula de que o beta zero é igual a zero, a gente acaba aceitando essa hipótese. Então, o nosso beta zero vai ser igual a zero, então a gente não tem intercepto. Então, a regressão ela vai passar exatamente aqui na origem. Vejam que isso aqui é um intercepto, tá bom, gente? No nosso modelo de regressão, geralmente, esse carinha bem aqui que corta é o nosso beta zero e essa inclinação aqui que é o nosso beta 1. Como vai ficar, então, o nosso modelo de regressão? Vai ficar igualzinho como era antigamente, mas não tem o beta zero, né? Então, vai ter só o nosso coeficiente angular, que está designado para a nossa variável explicativa, nossa variável independente xi. Professor, quando é que eu vou ter que trabalhar com esse tipo de modelo? Quando eu retiro o meu beta zero. Apenas quando a sua teoria econômica disser para você fazer isso. Ah, professor, mas quer dizer então que mesmo que eu tenha que excluir significativamente esse meu beta zero do modelo, eu continuo com ele? Sim. Você só vai tirar se a sua teoria econômica disser, ó, não tem intercepto, tem que passar pela origem. Por quê? Estatisticamente falando, existem muitos prejuízos ao tirar esse beta zero, mesmo que ele não seja significativo. Isso faz com que a gente, ao invés de estar retirando e tendo que estar trabalhando com esses problemas, deixe ele lá quietinho na dele, que a gente vai verificar que as implicações são menores, tá bom? Então vamos lá. O que vai estar mudando na estimativa do nosso beta 1? Veja que o beta 1 agora ele é mais rápido de estar calculando. Antes, o beta 1 ele é dado por quem? Somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n. Tudo isso dividido pelo somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado dividido por n. Ora, quando a gente trabalha então com uma regressão que passa pela origem mais rápida de calcular, basta ter o somatório de xy e o somatório de x ao quadrado e a gente obtém logo o nosso beta 1 estimado. É bem mais rápido de fazer isso. A variância do beta 1, a gente precisa aqui da variância dos resíduos, faltou o nosso chapeuzinho. Faz essa continha aqui, ó, variância dos resíduos dividido por somatório de x ao quadrado, rapidinho também de obter. Sendo que esse somatório dos resíduos, a gente precisa estar fazendo isso lá, aquela tabelinha da nova a gente já fez, né? Ele é a média dos quadrados dos resíduos, tá bom? A gente já viu isso aqui na aula de revisão, acredito que não seja nenhum problema de você estar obtendo isso. Ó, nesse caso específico da regressão que passa pela origem, quais são os problemas que a gente pode ter, as implicações que a gente tem? Primeiro delas, o nosso r ao quadrado, a gente começa a ter problema com ele, porque ele não é mais um valor que está entre 0 e 1. Ele pode ter o quê? Um valor negativo. Lembre que o r ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, ele vai mostrar para a gente a porção que é explicada pelo nosso modelo, que explica a variação de y. Então vejam que não teria menor sentido se eu tiver um r ao quadrado que seja, por exemplo, deixa eu botar aqui o valor negativo, né? Vamos supor que seria menos 0,2. Significa dizer que ele explica menos 20% da variação? Não faz sentido isso. É porque a gente não tem mais como garantir isso, porque não tem mais o beta zero. Então essa é a primeira implicação. Se eu quiser ainda assim ter um r ao quadrado para tentar interpretar, eu tenho que calcular o r ao quadrado bruto, que ele já é dado por outra fórmula. Então eu preciso fazer o r ao quadrado bruto, fazendo o somatório de xy elevado ao quadrado, dividido pelo somatório de x ao quadrado, vezes o somatório de y ao quadrado. Isso faz com que agora sim eu consiga obter um r ao quadrado que tem entre 0 e 1. Porém, eu não posso comparar esse r ao quadrado bruto. Vamos supor que eu tenho um modelo de regressão com intercepto e eu tenho um outro modelo de regressão sem o intercepto. Vou colocar aqui asterisco para não dizer que é o mesmo beta 1. Se eu tiver aqui um r ao quadrado igual a 0,80,
e aqui eu tiver um r ao quadrado 0,82, eu não posso, em nenhum momento, comparar esses dois valores. Eles não são mais comparados, porque um tem o intercepto, outro não tem. Então eu não posso estar comparando e dizendo, ó, o modelo sem intercepto, ele é muito mais explicativo do que o modelo sem intercepto. Não tem mais como fazer esse tipo de comparação, tá bom? Apesar de que eu ainda consigo obter esse meu r ao quadrado bruto para ainda conseguir ter esse poder, essa medida que explica essa proporção que o meu modelo ele explica da variabilidade de y. Tudo bem. Aqui, como eu disse, ó, ele não pode mais ser comparado diretamente como sendo o coeficiente de determinação tradicional, tá bom? Tanto é que nem é tão comum estar se utilizando, quando a gente faz os trabalhos científicos, divulgar esse r ao quadrado, porque ele tem esses problemas. Segunda implicação, não é mais válida a conclusão de que se eu pego o coeficiente de correlação e elevo ao quadrado, eu tenho meu coeficiente de determinação. Então a gente não pode mais estar garantindo isso. Terceira implicação, não é garantido que a reta de regressão estimada passe pelo ponto das médias de xy. Na revisão eu acabei não falando sobre isso, mas lá na disciplina anterior eu falei sim sobre isso. O que acontece? No modelo de regressão, que a gente tem aqui nossos dados, bem bonitinhos, eu vou passar minha reta cortando entre eles, e dentro dessa minha reta estimada, vai estar cortando meu x barra e junto com o meu ponto y barra. Então o ponto x barra, y barra, ele está contido na minha reta de regressão. Só que quando eu já tiro o intercepto, o beta zero, eu não consigo mais garantir que as médias vão estar inseridas lá. Não esqueçam que o beta zero, a estimativa dele considera as médias, tá bom? O beta 1 estimado vezes x barra. Por isso que esses dois pontos aqui, eles vão estar na minha reta de regressão. Se eu tiro o intercepto, eu tiro esse ponto. Terceiro, quarto, podemos ter a soma dos erros diferente de zero. Isso é um dos problemas também que a gente tem. Não esqueçam que a gente quer que o nosso erro ele siga uma distribuição normal, com média zero e variância constante. Claro, e as covariâncias também eu quero que sejam iguais a zero. Por isso que eu tenho essa independência aqui. Sigma 2 vezes o i é uma matriz de variância vezes a identidade, tá bom? Isso vai gerar uma matriz que eu tenho aqui as variâncias, vou até colocar aqui melhor, as variâncias, que eu vou ter aqui, digamos, as variâncias de x, x1 com x2 e outras variâncias. Desculpa, aqui não é variâncias de x, perdão, é variância do resíduo. Então eu tenho meu primeiro resíduo aqui, 1, 2, 2, 3, 3. Só quem são esses números? São as observações. Em todos os outros, valores vão ser zero. Por que eu quero isso? Eu quero que isso aconteça porque esses outros carinhas aqui é a covariância dos erros. Se eles forem diferentes de zero, é porque meus erros são autocorrelacionados. Eu não quero isso. Falei na aula de revisão. Então, não ter esse cara somando da igual a zero, pode ser que eu não tenha uma média igual a zero. Tudo bem? Claro, se os estimadores eles forem consistentes, isso pode acontecer, mas quando o tamanho da amostra é muito grande, tá bom? Então a média pode ir para zero, quando o tamanho da amostra aumentar. Mas pode ser que, se eu não estiver trabalhando com uma amostra muito grande, eu não tenho como confirmar isso. Professor, não entendi. Gente, a média dos resíduos seria tipo os resíduos barra. Isso aqui é o somatório de cada um dos erros, indo de 1 até n. Quando isso aqui foi dividido por n. Quando eu falo que a soma deles pode não ser igual a zero, pode ser diferente de zero, significa dizer que essa soma aqui ela não vai dar zero. Se ela não vai dar zero, essa média aqui, ela não vai ser igual a zero. Entenderam? E eu precisaria que ela desse igual a zero? Sim. Obviamente, se eu estiver dizendo que o tamanho da amostra é muito grande, então eu vou ter que acabar aplicando o limite desse carinha quando tende para o infinito. E veja que se a gente aplica esse limite por ter aqui no denominador esse n tendendo para o infinito, ele vai acabar isso aqui indo para zero. E isso mostra que ainda é consistente. Mas não me garante que se eu tiver uma amostra pequena, isso vai dar certo. Tá bom? Então, além disso, ou seja, uma desvantagem seria a respeito da regressão que passa pela origem, é que se o intercepto beta zero ele for diferente de zero no modelo populacional, então os estimadores dos parâmetros da inclinação eles vão ser viesados.
Então a gente tem aqui uma desvantagem. Por que uma desvantagem? Presta atenção. Se ele já for um modelo que passa pela origem, e eu verificar que o beta zero ele é diferente de zero, então se eu der uma forçação de barra nisso, vamos supor, eu tenho um y, beta 1 estimado vezes o x. Mas vamos supor que eu tenho um beta zero estimado, que ele é diferente de zero. E mesmo assim eu vou e faço esse modelo de regressão. Então eu tenho aí o seguinte, que esses meus parâmetros aqui, a estimativa dele vai ser viesado. Isso não é o que a gente quer, tá bom? Por isso que ele diz, ó, o parâmetro de inclinação vai ser viesado. Agora sim, existe um certo ganho em si quando a gente faz a regressão que passa pela origem, olha. Ademais, o custo de estimar um intercepto quando o beta zero é realmente zero, opa, tem um risquinho aqui, é que as variâncias dos estimadores do MQO são maiores. Então, de fato, vamos supor agora que eu vou fazer um modelo normal mesmo, com o intercepto. Eu calculo, opa, canetinha errada. Então eu vou pegar aqui o y, beta 0 estimado, mais o beta 1 estimado, vezes o x. E vamos supor que eu vou fazer esse meu modelo, mas o meu modelo aqui, o intercepto é igual a zero, mas mesmo assim eu insiro ele. Significa dizer que se eu for calcular aí a variância do meu beta 1 estimado, nesse caso aqui, ele vai ser maior do que a variância do beta 1 estimado se fosse sem o intercepto. Então, se eu fizer um modelo de regressão no qual eu insiro o beta 0, mas só que quando eu insiro ele é igual a zero, ele não deveria estar aqui, então a variância desse meu beta 1 ele é maior do que se eu tivesse retirando. Então a única coisa que seria bom seria retirar por causa disso. Porém, tem todas as outras implicações que eu listei. Então o que a gente já sabe aqui é que se a gente utiliza um modelo de regressão colocando o intercepto, sendo que ele é igual a zero, eu não tenho mais que a estimativa desses meus parâmetros eles são eficientes, porque eles não são mais o que possui a menor variância. Simplesmente, quem poderia ter a menor variância seria retirando o intercepto. Isso aí, lembrem que daqui a pouco eu vou fazer uma questão do ANPEC e vou precisar dessa informação. Então, voltando aqui para aquele nosso exemplo lá que eu mostrei na revisão anteriormente, se a gente fosse de fato tirar o nosso beta zero, se eu não me engano, acho que o beta zero estimado ele era bem pequeno, tá, gente? Era 0,012. E quando a gente fez o teste, a significância dele deu que ele era igual a zero. Opa, aqui seria o parâmetro, tá? Não é o estimado. Que o parâmetro seria igual a zero. Então a gente teria. O beta feio. O beta seria igual a zero. Então a gente teria que retirar ele. Como eu disse, retira se a teoria for forte para retirar. Se não, as implicações são pequenas. É melhor deixar. Sempre deixe, a não ser que a teoria diga para você retirar. Isso faz com que a gente tenha aí o nosso novo parâmetro calculado e o nosso novo modelo de regressão seria um modelo que passa pela origem. Tem uma questãozinha aqui que saiu do forno da ANPEC, ANPEC 2020. Não saiu tanto do forno, né? Porque ela é prova retrasada, tá, gente? ANPEC 2020 é o ingresso 2020, mas a prova foi realizada no ano de 2019. Essa prova ainda foi presencial. A prova de 2020, com acesso a 2021, que foi na pandemia, se eu não me engano, ela foi online. Então vamos lá. Considere o seguinte modelo de regressão linear. Ele dá o primeiro modelo e esse modelo tem o intercepto beta 0. Para esse modelo, suponha que a gente tenha que a esperança do U seja igual a zero, que a esperança do nosso resíduo dado no xi seja igual a zero, e ele tem uma variância constante. Considere também o modelo abaixo, construído a partir das mesmas variáveis x e y do modelo 1, mas que não tem intercepto. Então veja que é um modelo que passa pela origem. Então aqui a gente tem, ó, passa pela origem. Antes que vocês perguntem, professor, se geralmente, mesmo que eu tenha que retirar o beta 0, eu vou fazer um modelo com intercepto? Por que o senhor está falando sobre isso? Poxa, veja que caiu na prova da ANPEC, gente. Como é que eu não vou falar sobre isso? Tem que falar sobre esses assuntos que são importantes, mesmo que na prática não sejam. Então a gente vai estar verificando, ele deu o modelo 1, que tem o intercepto, e o 2, que não tem o intercepto.
Aí vem as outras informações, ó. Suponha que usando a mesma amostra aleatória da população de tamanho n, essas duas equações tenham sido estimadas pelos métodos mínimos e quadrados ordinários. Então veja que ele está utilizando a mesma amostra. Então ele fez um modelo de regressão com intercepto e com a mesma amostra, os mesmos dados, ele fez um outro modelo de regressão sem intercepto. Então ele vai definir o beta 1 estimado como sendo o modelo para a equação 1, ou seja, com intercepto, e um B1 estimado, ele vai chamar para a equação 2. Então ele só mudou a letra só porque, de fato, nada diz que esses betas vão ser iguais, tá bom? O que acontece? Ele só trocou isso daí para poder diferenciar na hora da gente fazer o cálculo aqui. Então ele vai dizer que o x barra vai ser igual ao somatório de xi e o y barra também. Na questão da Ampeg, ele não chama de x barra aqui em cima, ele coloca a barra aqui embaixo, tá bom? Então quem for pegar essa questão vai ver que tem essa única diferença. E aqui, em vez de y barra aqui em cima, ele coloca o barra aqui embaixo. Por que ele fez isso? Acredito que foi mais por escrita. De repente, sei lá, ele não tinha um programa que fazia direito. Eu nunca vi o x com a barra embaixo, mas tudo bem. Só para ter essa única diferença. E aqui também, nos comandos, o x, o barra estava embaixo do x, tá? Vamos lá. Na questão da Ampeg, você tem que sempre marcar verdadeiro ou falso. E ele vai te dar aí 5 itens, que são numerados de 0 a 4. E você vai ter que marcar no cartão a resposta verdadeiro ou falso nos itens. Então ele coloca o item 0. Ele põe que o betão estimado é dado por essa fórmula. Vamos ver se de fato. Vocês podem nunca ter visto essa cara dessa estimativa, mas eu vou mostrar para vocês que é o mesmo beta 1 que vocês já calcularam. Se é beta 1, ele está falando da equação 1, que é o que tem o intercepto. Vamos fazer essa continha aqui, vai ficar o somatório. Vamos calcular yi vezes o x. Vai ficar yi vezes o xi. E agora o yi vezes o x barra. Menos yi vezes o x barra. Isso aqui tudo está no somatório ainda, tá, gente? Dividido pelo somatório, agora vamos fazer xi vezes xi. Vai ficar xi ao quadrado. Menos o xi vezes o x barra. Vai ficar xi vezes o x barra. Isso aqui tudo ainda está no somatório. Por propriedade somatória, a gente pode estar aplicando a soma em cada um desses termos. Então isso vai ficar, só vou inverter aqui, já que é um produto, vai ficar o somatório de xi vezes yi, menos o somatório de yi vezes o x barra, dividido. Novamente, fazemos aqui embaixo a mesma coisa, aplico o somatório, vai ficar o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de xi vezes o x barra. O que acontece aqui, gente? Esse x barra, a média, é um número. Então ele é uma constante. Eu posso tirar ele de dentro do somatório, já que eu não estou somando mais os valores dele. Eu somo o y. Aqui o x barra é um valor, é um número. Então eu vou repetir, ó, somatório de x e yi, menos x barra, somatório de yi, dividido pelo somatório de x ao quadrado. Aqui embaixo a mesma coisa, eu tiro o x barra do somatório. X barra, somatório de xi. Para finalizar essa conta, muito simples. Quem é x barra? X barra eu sei que ele é o somatório de x dividido por n. Então vai ficar o somatório de x, y, menos, quem é o x barra? Somatório de x dividido por n, vezes somatório de y, dividido pelo somatório de x ao quadrado, menos somatório de x vezes somatório de x dividido por n. Vejam que esse cara aqui, só para a gente terminar essa continha aqui, deixa eu só arredar um pouquinho mais para o lado. Aqui, ó. Então esse aqui vai ser quem? O somatório de xy menos somatório de x, somatório de y dividido por n, dividido pelo somatório de x ao quadrado menos somatório de x vezes somatório de x, somatório de x ao quadrado, dividido por n. Ou seja, de fato, isso aqui é aquele nosso mesmo betão estimado com intercepto. Então esse nosso item aqui, ele é verdadeiro. Então vocês deveriam marcar no cartão resposta ele como verdadeiro, tá bom? Vamos analisar agora o item 1. Só dar uma apagadinha aqui rapidinho, gente. Vamos lá. Só para não atrapalhar a nossa escrita. Esse beta 1 aí, desculpa, não é beta 1, item 1, é o B1. Esse B1, a gente vai verificar a conta deles. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês que vocês podem estar lendo o livro do Gujarati, espero que estejam. O Gujarati ele utiliza uma coisa chamada variáveis centradas, tá bom?
Então, no livro do Gujarati, o beta 1 estimado, ele vai ser o somatório de y vezes xi, tá bom? Dividido pelo somatório de xi ao quadrado. O que o Gujarati faz? Ele chama um xi minúsculo de x e menos x barra. É o que a gente chama de variáveis centradas. Eles são centradas na média. Só que o Gujarati ele vai utilizar letras maiúsculas, quando ele estiver falando da soma mesmo, e letras minúsculas quando ele falar de variáveis centradas. Então, o Gujarati ele mostra que o beta 1 estimado com intercepto é dessa forma, tá bom? E se vocês fizerem a conta, vai dar na mesma fórmula que eu já passei anteriormente para vocês. O que eles fazem aqui na Ampeg é tentar confundir a gente. Mas vocês não vão mais confundir com isso. Ou seja, ele quer dizer que esse beta 1 estimado seria o somatório dessas variáveis centradas aqui, na média. Somatório de xi ao quadrado. Como se cada uma variável dessa aqui fosse centrada aqui. Ó. Isso aqui fosse um xi e aqui também um xi. Só que quando a gente trabalha com modelo sem intercepto, não é essa fórmula aqui. A fórmula que a gente faz com o modelo sem intercepto é o somatório de xy dividido pelo somatório de x ao quadrado. Sendo que esses valores aqui são os valores absolutos, não são centrados na média. Então ele quis confundi-los, achando que vocês iam achar que, isso aqui é centrado na média, então é verdadeiro. Não. Gente, esse item é falso, tá bom? A fórmula para calcular sem intercepto é essa daqui, tá bom? Isso aqui não é verdade, não é centrado na média, tá bom? O Hoffman também, se eu não me engano, ele faz com fórmula centrada na média. E eu não gosto com variável centrada na média, porque o NumPy geralmente ele não faz esse tipo de conta. Ele não mostra geralmente centrado na média. Item 2. Para x barra igual a zero, o beta 1 estimado, o B1 estimado do modelo sem intercepto, ele vai ser não tendencioso para a estimativa do beta 1. Vamos verificar isso. O beta 1 estimado, o modelo com intercepto, a gente já sabe que ele é não tendencioso, não viesado. E a gente já sabe, está cansado de saber, que ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Dividido por n, dividido pelo somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado, dividido por n. N feio em n. O que ele diz? Se x barra for igual a zero, ele vai ser não tendencioso. Por que isso acontece? Porque esse modelo aqui, esse beta 1 estimado para o modelo com intercepto, a gente poderia estar dizendo que ele é isso daqui, como a gente viu anteriormente, x barra vezes o somatório de y dividido pelo somatório de x ao quadrado menos x barra vezes o somatório de x. O que acontece? Se esse x barra for igual a zero, tudo isso daqui vai para zero. E vai sobrar apenas quem? O somatório de xy dividido pelo somatório de x ao quadrado, que é a mesma fórmula de quem? Do beta 1, do B1 estimado. Então, de fato, se o somatório, se a média for igual a zero, o B1 estimado ele vai ser um estimador não tendencioso, porque ele vai bater com o nosso beta 1 estimado daquele intercepto. Tá bom? 3. A variância do B1 condicionada a xi vai ser dada por essa fórmula. Então, ele está dando já a fórmula para a gente. Vamos verificar qual é a fórmula? Ele diz que seria o sigma 2 dividido pelo somatório de x ao quadrado. E está aqui a conta. Sem intercepto é o mesmo cálculo. Então, aquele item lá, ele é verdadeiro. Então, a gente já tem aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Item 4. A variância do B1 estimado, condicionada a xi, é menor ou igual à variância do beta 1 estimado, condicionada a xi. Ou seja, a variância da estimativa do B1 ele vai ser menor ou igual à variância do beta 1. Eu falei e disse para vocês terem atenção a isso. Ou seja, qual foi o ponto? Bem aqui, nesse ademais. O custo de estimar o intercepto, quando o beta 0 ele realmente é igual a zero, é que as variâncias desse intercepto as variâncias dos estimadores do Melchior, eles são maiores. Então, de fato, essa variância aqui, quando a gente não tiver o intercepto, é menor do que a variância quando a gente tem o intercepto, sendo que ele é o quê? Igual a zero. Isso vai ocorrer.
Então, o item 4 vai ser o quê? Verdadeiro. Eu vou dar uma pausa aqui e na próxima aula a gente vai falar aí de unidades de medida.